Nota, né, que, como eu citei anteriormente, estamos em um período de pandemia em razão do vírus Covid-19. Por esse motivo, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário têm trabalhado em conjunto, normatizando medidas com finalidade de respeitar todos os protocolos sanitários, com a finalidade de proteção à vida. Uma dessas medidas é evitar aglomerações para não ocorrer disseminação do vírus. Em virtude do ocorrido, realizaremos a audiência para discussão e elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2022, de forma virtual, podendo os cidadãos de São José dos Quatro Marcos participarem do planejamento, dando as sugestões que acharem pertinentes através do portal de ouvidoria do município, no link www.sãojosé-dos-quatro-marcos.mt.gov.br. Amparo legal. A LDO se baseia basicamente no artigo 165 da Constituição Federal de 88, né? E diz o seguinte, no caput: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 1. O plano plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Em questão, nesse momento, as diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá as metas, as prioridades da atividade pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 48, parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular, à realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. O que seria a lei de diretrizes orçamentárias? Ela é uma lei, né, que ela serve para traçar o caminho, tá? Ela vai fazer a ponte entre o PPA e também a Lei Orçamentária Anual. Tá? O que é LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias, como eu já citei anteriormente, né, prevista também no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal. Como eu falei anteriormente, é o elo entre o Plano Plurianual, né, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Principal função da Lei de Diretrizes Orçamentárias: selecionar dentre as ações previstas no PPA aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. A LDO tem por objetivo orientar na elaboração da LOA e estabelecer diretrizes, metas e prioridades a serem consignadas na Lei Orçamentária Anual. Só que tem um detalhe. Nós temos que finalizar, entregar a partir do dia 15 agora, né? E a LDO, o PPA fica pronto em agosto e a LOA em setembro. Portanto, essas metas, elas só serão em prioridades que vão ser definidas agora através da participação popular, né? Que vai ser colocada lá no link que foi disponibilizado, né, para definir quais são as metas, como que será gasto o orçamento do próximo exercício. E aí, essas metas serão entregues, né, junto da LOA lá com o PPA, lá no final, lá em setembro. Fazem parte integrante da lei LDO os anexos. Os anexos de riscos fiscais. 2. Relatório dos projetos em andamento e proposição sobre a situação de conservação do patrimônio público e providências a serem adotadas. Como eu disse anteriormente, observação ali.
O anexo de metas e prioridades para 2022 será encaminhado no envio do projeto de PPA, Plano Plurianual, ou seja, será entregue no segundo semestre. Relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A relação dela tem estrito caráter para regular o equilíbrio entre receitas e despesas, os critérios e formas de limitação de empenho, as normas relativas ao seu controle de custos e a avaliação dos resultados, as demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades privadas e públicas, terá o anexos de metas fiscais e anexos de riscos fiscais. Planejamento. Os instrumentos garantidos pelo artigo 165 da Constituição Federal, né? Os instrumentos fundamentais de planejamento do orçamento são o Plano Plurianual, né, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. O PPA é um conjunto de programas, né, para 4 anos, que inicia em 2022, ele fala 2022, 2023, 2024 e 2025, pegando o ano inicial da próxima gestão. A LDO será anualmente feita, assim como a LOA. Tá? Aqui tem um quadro exemplificativo que fica um pouco mais fácil de compreender. Tá? O plano plurianual, por exemplo, que estamos seguindo neste ano 2021, foi elaborado pela gestão passada, né? E os próximos anos, que são os próximos 4 anos, será elaborado pela gestão atual. Tá? 2022, 2023, 2024 e 2025. Esse é o PPA. Tá? Pela ano de vigência. Aí o que acontece? Lá em 2025, ali está sendo bem demonstrado, o PPA, vamos supor, ele vai contemplar as ações do próximo mandato. Já em questão, o projeto, a elaboração do PPA deste ano, 2022, né, ele terá que ser encaminhado o projeto de lei ao Legislativo até 31 de agosto. Por isso que aquela questão das metas, o anexo de metas e riscos, vai ser entregue junto lá, porque é feita uma ação cooperada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai dizer o caminho pelo qual o orçamento deve priorizar. E quais ações serão priorizadas. Que é o que nós trataremos. Mais uma vez aqui, exemplificando, né? 2022, LDO 2022, que comportará a Lei Orçamentária Anual 2022, 2023 e, por conseguinte, 2024 e 2025. Prazos. PPA, Plano Plurianual. Esse nós temos que cumprir a entrega dele, né, do projeto de lei. Desculpe. Projeto de lei até 31 de agosto para o Legislativo. Este, por vez, tem até o dia 15 de dezembro para poder promover a sua devolutiva. A mesma coisa acontece com a LDO, porém agora dia 15 próximo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que ser encaminhada ao Poder Legislativo, né? E antes do primeiro recesso, em 31 de julho, eles farão provavelmente também uma audiência pública, assim, no mesmo formato que essa, né, para ouvir também a população, e estará respondendo ao Executivo. Lei Orçamentária Anual. Essa, por sua vez, tem até 30 de setembro o Poder Executivo para poder encaminhar ao Legislativo, tá?
E o Legislativo tem até antes do segundo recesso, que é 31 de dezembro, para fazer sua devolutiva ao Poder Executivo Municipal. Junto com a LOA, né, que será encaminhado aos anexos de risco. Agora eu passo a palavra ao meu colega de trabalho aqui e contador Anderson. Eu ia falar um bom dia lá primeiro. Bom dia a todos, primeiramente, né? Agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando a apresentação. Agora eu vou estar passando algumas explicações sobre os objetivos, né, da LDO e as normas que precisam ser observadas. Gostaria de saber se todos estão ouvindo claramente. Alguém pode me dar um ok? Ok, ok. Ok. Certo, obrigado. Aqui o primeiro slide. A LDO tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais, né, para a elaboração do orçamento, programa do município, que são os 4 marcos, relativo ao exercício de 2022, abrangendo os poderes legislativo, executivo, seus fundos, autarquias e demais entidades da administração direta e indireta. Então, nesse ponto aqui, podemos ver que a LDO vai estabelecer as diretrizes para a elaboração da LOA e que ela é uma única peça para o município, né? Então, ela abrange todos o poder legislativo, executivo, e também todas as nossas autarquias. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela toda. Um momento. Isso, próximo slide. Então, a principal função da LDO é orientar a elaboração da LOA, né? O projeto de lei orçamentária deve obedecer os princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e probidade administrativa, devendo primar pela responsabilidade da gestão fiscal, atendendo para ação planejada e transparente, direcionada para a prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas. Então, além de todos esses princípios, né, nossa LDO também deve obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000. Então, por isso que muitas das vezes, às vezes não é possível algumas ações, porque temos que ficar de olho também na nossa responsabilidade de gestão fiscal, né? Então,
temos que primar, né, primeiramente, a responsabilidade fiscal. A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias e ou categorias de programas específicas, de programação específicas, as dotações destinadas. Então, tem que ter, né, discriminado na nossa lei orçamentária as unidades orçamentárias e ou as categorias relacionadas aos fundos especiais, as ações de saúde e assistência social, ao programa de benefício de previdência para cada categoria de benefício, aos créditos orçamentários que se relacionem à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, a concessão de subvenções econômicas e subsídios. Além disso, também deve discriminar a participação em constituição ou aumento de capital de empresas, ao pagamento de precatórios judiciais, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos, as despesas com publicidade, propaganda e divulgação oficial, e ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgados, consideradas de pequeno valor. Temos o prazo aí, para estar encaminhando ela para o Executivo, como já foi dito anteriormente, né, até dia 30 de setembro de 2021. A lei orçamentária conterá reserva de contingência, constituída de dotação global e corresponderá na lei orçamentária a, no máximo, 2% da receita corrente líquida prevista para o município, que aí seria a soma de todas as nossas receitas lá de arrecadação patrimonial e deduzidos, né, as transferências constitucionais. O Poder Executivo elaborará e publicará até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária para 2022 o cronograma de desembolso para o município nos termos do artigo 8 da Lei Complementar 101 de 2000. Então, esse cronograma, além de ter um objetivo de auxiliar, né, a gestão no pagamento aí das despesas, de também amparar ao planejamento do exercício, ele auxilia a gestão também a não fugir de nenhuma das responsabilidades fiscais, né, da Lei 101 de 2000. Logo a mais, a gente vai estar acompanhando quais esses limites que têm que ser observados pela gestão. Ao final de cada semestre, se for verificada a ocorrência de desequilíbrio entre as receitas e as despesas que possam comprometer a situação financeira do município, o Executivo e o Legislativo Municipal promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenhos e movimentação financeira, segundo os critérios estabelecidos na legislação vigente. Então, a gestão deve acompanhar, né, os resultados bimestralmente, para que, caso verifique um desequilíbrio entre as receitas e as despesas, possa ser tomadas as ações necessárias no sentido de restabelecer esse equilíbrio, né, de modo que todas as obrigações possam ser honradas. O município precisa repassar ao legislativo até 7% sobre a receita tributária e de transferência do município, arrecadadas em 2021, nos termos do artigo 29A da Constituição da República e da Emenda Constitucional
número 58 de 2009. Esse repasse ele ocorre até o 20º dia do mês, de cada mês, né? Atualmente está em torno de 170, esse cálculo base de 2020, né? E é repassado até o 20º mês do mês posterior, né? Na verdade, não mês posterior mesmo, não. Realmente é de cada mês. Que em janeiro nós já faz a parcela do mês de janeiro, fevereiro do mês de fevereiro. Fica autorizada a inclusão de dotações na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de auxílios para entidades privadas sem fins lucrativos, e desde que sejam. Então, é autorizada a inclusão de dotações, mas elas precisam obedecer alguns critérios. Que critérios são esses? Precisam ser entidades, né, de atendimento a atividades educacionais
Oi, alguém aí? Pessoal, peço só um pouco da compreensão de vocês, estamos restabelecendo aqui a conexão, pois tivemos uma oscilação e acabamos de ser informados, tá bom? E logo, logo retornaremos à apresentação. Fechado? Bem, pessoal, acredito que já foi possível todos estarem reconectando aí a live. Nós vamos estar retomando aqui a apresentação. Peço desculpa pelos transtornos, né? Mas isso às vezes acontece em tempos modernos de transmissão por meio de internet. Vou tomar aqui o slide que estava parado. Vamos retomando aqui. Estão ouvindo? Sim, eu estou. Perfeito, então. Vamos dar prosseguimento, né? Vamos continuar desse slide aqui, ó. Acredito que foi aqui a hora que houve a inconsistência, correto? Então, a gente vai prosseguir daqui. Dando continuidade, vamos falar sobre o equilíbrio das receitas e despesas.
a lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na lei orçamentária, a no máximo 2% da receita corrente líquida prevista para o município. No caso aí, essa receita seria a soma de todas as nossas receitas, né, deduzido as transferências constitucionais. O Poder Executivo elaborará e publicará, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária para o orçamento de 2022, um cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do artigo 8 da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa peça, esse cronograma, ele é de fundamental importância, tanto para que a gestão possa alcançar os objetivos planejados, né, tendo condições ali, acompanhando os seus recursos, mas também, e às vezes até principalmente, para que consiga, né, e está obedecendo a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000. Se no final de cada bimestre for verificada a ocorrência de desequilíbrio entre receitas e as despesas que possam comprometer a situação financeira do município, o Executivo e o Legislativo promoverão. Então, supondo que foi observado que as nossas despesas ficaram muito maior que as nossas receitas, de modo que pode comprometer a situação financeira do município. Então, o Executivo e o Legislativo, né, promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenhos e movimentação financeira, segundo os critérios estabelecidos na legislação vigente. Então, é uma ação, né, para que possa ser retomado esse equilíbrio, para que não fique aí sem despesas, sem a cobertura, né, financeira, e para que também possa ser alcançados os limites estabelecidos pela Lei 101. O município repassará ao Legislativo até 7% sobre a receita tributária e de transferências do município arrecadadas em 2021, nos termos do artigo 29 da Constituição da República e da Emenda Constitucional número 58 de 2009. Então, aqui eu vou fazer uma observação no sentido que, atualmente, esse repasse está em torno de R$170 mil, né, mensalmente, e foi calculado com base nessa receita tributária e de transferências do ano de 2020, tá bom? E ele é realizado até o 20º mês de cada, 20º dia de cada mês, tá bom? Então, todos os meses é feito esse repasse para que o Legislativo possa estar arcando lá com suas despesas. Dos recursos destinados a entidades privadas sem fins lucrativos, né, fica autorizado a inclusão de dotação na lei orçamentária e em seus créditos adicionais a título de auxílios para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam. Está ouvindo bem aí? Sim. Certo? Desde que sejam de atendimento a atividades educacionais, saúde, assistenciais, culturais, de meio ambiente ou desportivas, sejam cadastradas junto à Secretaria Municipais correspondente, desde que sejam signatárias de contrato de gestão com a administração pública municipal, desde que sejam consórcios intermunicipais constituídos por lei exclusivamente por entes públicos. São essas possibilidades aí de
inclusão, né, de dotações para atender esse tipo de entidades, correto? Aqui a gente vai estar explicando um pouco mais sobre os limites de gasto de pessoal, onde temos que no legislativo pode ser comprometido aí até 70% do valor da transferência do duodécimo e até 6% sobre a receita corrente líquida. No Poder Executivo, esse limite é de 54% sobre a receita corrente líquida, sendo que aos 48,5%, né, temos como se fosse um sinal de alerta, e quando é atingido o percentual de 51,3%, já estamos já num ponto mais crítico, e aí entra no limite prudencial. Quando ultrapassa esse valor, esse percentual de despesa com pessoal, serão aplicados aos poderes executivos e legislativo as vedações do parágrafo único, inciso 1º a 4, do artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 2000, que é visando aí a contenção de despesas com pessoal, de gasto com pessoal. Referente às alterações na legislação tributária do município, o Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal, no corrente exercício, projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, para vigorarem a partir do exercício de 2022, especialmente no que diz respeito à revisão de taxas, observando sua adequação às constantes oscilações nos custos reais dos serviços prestados. Então, não é uma revisão aí que pode ser feita de uma forma desequilibrada, ela tem que estar adequada, né, às oscilações de custos reais dos serviços. Poderá ser encaminhado também para vigorar a partir do exercício 2022, revisão da planta genérica de valores de imóveis urbanos, revisão das alíquotas do imposto predial e territorial urbano, nosso IPTU, revisão dos impostos sobre qualquer natureza, o nosso ISS-QN. Também poderá ser encaminhado o projeto de lei dispondo sobre alteração da legislação tributária para corrigir quaisquer injustiças tributárias verificadas e constante da legislação vigente, para ajustar a legislação tributária aos novos ditames impostos pela condição econômica do país, bem como sua adequação das características próprias do município. E, por fim, temos a possibilidade de encaminhar projeto de lei visando a consolidação de toda a legislação tributária do município. Partindo aqui para as disposições finais, vamos estar falando sobre a emenda do projeto de lei orçamentária, né, e sobre a possibilidade de créditos adicionais suplementares que deverão obedecer ao princípio da iniciativa, constante no artigo 65 da Lei da Constituição Federal, e somente poderão ser aprovados quando estiverem compatíveis com o plano plurianual, que é o nosso PPA, e quando indique os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de dotação, de modo que devem ser excluídos dessas dotações os que incidam sobre pagamento de pessoal e seus encargos, amortização e serviços da dívida e a destinação ao atendimento de precatórios judiciais. Temos uma ilustração e vamos falar um pouco sobre as aplicações, onde vai ficar um pouco mais claro sobre esses limites, né, estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e
e também para auxiliar os percentuais que são utilizados aí na elaboração da nossa LDO, pois ela que deve estar de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, temos índices constitucionais que devem ser obedecidos. E eles são, por exemplo, aqui, a aplicação de 25% dos recursos próprios na educação, a aplicação de 15% dos recursos próprios na saúde e a aplicação, no mínimo, de 70% dos recursos com os profissionais da educação, dos recursos do Fundeb. Então, aqui eu vou fazer uma pausa para explanar a nossa situação do ano de 2020, para nós termos uma noção. Então, assim, referente aos recursos da educação, até o momento, o percentual está um pouco abaixo desses 25%. Por causa, né, desse momento que nós estamos passando, um momento crítico, e não tendo essas aulas presenciais, de modo que algumas despesas deixaram de ser executadas. O que ocorre? A gestão vai ter que elaborar algumas ações com o objetivo de perseguir esse percentual, para que possa ser atingido os 25%. O município não pode ficar abaixo dos 25%, mesmo nesse momento crítico. Então, aí provavelmente a gestão vai estar analisando o que seria melhor para esse momento, para ser executado e para que possa gastar esses recursos próprios na educação. O inverso ocorre na saúde, que é onde está tendo mais intercorrências, né, mais despesas nesse período de pandemia, e o percentual está acima de 15%. E aí a gente sabe que é muito difícil falar que vai ter que reduzir, assim, para ficar em 15%. Mas lembrando, isso é um limite mínimo, né, de aplicação. Então, é claro que gastar aí 25%, 30% não é bom para o município, porque vai estar faltando recursos em outras secretarias, mas a gente sabe que é necessário e não há muito que possa ser feito, né, nessa situação. Quanto à aplicação dos 70% do Fundeb, aqui cabe ressaltar que esse percentual praticamente é utilizado aí na folha de pagamento, com os encargos, e muitas das vezes é preciso até fazer a complementação com os 30% que seriam destinados para a manutenção. Então, esse percentual de 70%, ele é atingido frequentemente aí, e não é algo que causa preocupação. Aqui temos o nosso limite de 54% da receita corrente líquida, que é o limite de gasto com o pessoal, aqui pelo município, 1% da receita total para a contribuição e formação do PASEP, e também temos aqui os índices constitucional de 7% das nossas receitas tributárias, que deve ser repassado para o legislativo. Vamos estar aqui vendo sobre as metas da LDO, uma explicação aqui sobre o papel e objetivo, né? E, por final, umas explicações sobre os anexos de metas fiscais. O papel, as metas fiscais são a forma mais clara para o planejamento de receitas e despesas. Sua ação volta-se para a gestão fiscal, executada de forma transparente, prevendo riscos fiscais, corrigindo desvios que põem em risco o equilíbrio das contas públicas, impondo-lhe limites e condições que tangem a Seguridade Social, entre outros. Então, como foi dito, né, essas metas fiscais, ela contribui, em boa parte, para o planejamento, de modo que já destina boa parte do orçamento para essas ações, mas, por outro lado, ela também acaba, em modo de dizer, engessando, né, o orçamento,
de modo que, aonde a princípio você não precisaria estar efetuando tantos gastos, mas devido a esses percentuais que precisam ser alcançados, o município não tem muitas opções. O objetivo das metas fiscais é controlar os gastos da gestão pública, promovendo a economia de recursos e a redução de desperdícios, em busca do equilíbrio fiscal e da administração eficiente. A meta fiscal limita limita valores e dá diretrizes para o gasto prioritário e para a eficiência. Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos. Avaliação das metas do exercício anterior. Aqui são, por exemplo, os resultados, né, obtidos, previsão das receitas e despesas para os próximos exercícios e os dois seguintes, avaliação do patrimônio líquido, avaliação das metas de resultado primário e nominal, compensação da renúncia de receita, expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, aqui, a gente podemos ver que, por meio das metas, né, os objetivos que essas metas têm, podemos observar aqui vários objetivos, né, que são fundamentais aí para o trabalho da gestão no decorrer dos exercícios, tá bom? O parágrafo 3º do artigo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, transcrito a seguir, determina o que deverá conter no anexo de risco fiscal. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexos de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos, contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Então, aqui deverá conter um princípio da prudência, passivo de contingente, situação de riscos que possam afetar a execução orçamentária, deverá conter definições de medidas a serem tomadas. São esses 4 itens aqui que nosso artigo, o parágrafo 3º, traz como obrigatórios para a nossa lei orçamentária. Por fim, aqui temos um quadro de obras em andamento, onde temos aí já os valores a receber. Importante salientar, né, que boa parte dessas obras vão ser iniciadas ou em 2022 ou após esse período chuvoso, que ele interfere muito, né, no andamento da obra, principalmente quando se trata aí de pavimentação asfáltica, ou alguma coisa relacionada a isso. Mas podemos observar que temos aí bastante obras, né, a serem executadas. Algumas já vêm se arrastando há um bom tempo, como a construção da creche lá, né, da Vila Nova. Outros já vão ser iniciados agora por 2022. Por fim, cabe aqui encerrar a minha fala, né, ficando eu, o Elcio, à disposição, né, de eventuais dúvidas. Sugestões também podem estar sendo encaminhadas, né, para nós aqui, por meio aí de alguma ligação. Poderia ver com a ouvidoria se ela poderia estar recebendo alguma sugestão, que até o momento não foi, já está combinado, né?
Então é isso. Agradecemos aqui ao corpo técnico que colaborou com a apresentação, ao Elcio, o Rubens Lins Avelino, eu, que estou como contador no momento, e a nossa consultoria, a Facil, tá bom? É isso, pessoal, estamos à disposição. Não sei se limpa aí. No momento, vamos interromper o compartilhamento. Peço só um momento, estamos ajustando aqui a parte técnica, né, para poder responder aí as dúvidas que eventualmente alguém possa ter. Olá novamente. Estou assumindo aqui. Mais uma vez, quero agradecer a todos os presentes. Né? Encerrou a apresentação. E estamos abertos agora nesse momento, né, para dúvidas. Mas eu gostaria de fazer um esclarecimento, tá? Aquelas obras que foi detalhado ali no quadro de obras em andamento, são obras que já estão com recursos previstos para recebimento, uma parcela já em 2021, né? Provavelmente devem ser iniciadas algumas delas após o período de chuvoso, de acordo com a ação priorizada, de acordo com a necessidade e a vontade do povo manifestado, tá? As pessoas podem colaborar com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, colocando as suas sugestões, tá, no site da Prefeitura Municipal, como eu já citei lá no início da apresentação. É um link, é só pegar o link, copiar, colar na barra de endereços, e ao acessar, né, você vai ter lá, se identificar, colocar certinho os dados e colocar as suas sugestões. Bom? Todas essas sugestões vai ser analisadas pela nossa equipe, vai ser acompanhada pela equipe. Bem-vindo, Sr. Jaime. Excelência vereador, como é que você está, excelentíssimo? Participando da live? Então a participação popular nesse momento é muito importante de todos nós. Que todos os quatro-marquenses, todos os cidadãos, todas as pessoas que exercem, possam colaborar e entregar para nós as sugestões, aquilo que a sociedade necessita mais, para nós priorizarmos no orçamento da próxima gestão. Tá? Vou guardar um tempo para, caso alguém queira sanar alguma dúvida, né? Edson Borges levantou a mão. Edson, ativa esse microfone aí, pode falar. Bom dia, Elcio. Bom dia. Bom dia aos demais ouvintes da live aí. Possamos ter uma terça-feira abençoada. Amém. Ô, Elcio, aqui sou eu, cara, professor Edson, vereador. Sim, pode falar. Aí na fala do Wanderson, ele colocou que a LDO
ela sofre uma revisão bimestral, tanto do executivo quanto legislativo. E isso é fundamental para quê? Para que as leis orçamentárias elas possam ser cumpridas e também para sanar possíveis irregularidades, E os certo? equilíbrios fiscais? Então, Welson, eu me lembro que quando você fez outra live expondo as contas do quadrimestre da gestão passada, Sim. aí eu perguntei qual que era o valor como que ficou a situação das nossas contas públicas. E aí ficou-se no vermelho, devendo. Então, veja bem, por favor, desculpa a minha ignorância aí e tira a minha dúvida. Se existe uma revisão bimestral da LDO, então como que chega o ponto de as finanças ficarem deficitárias? Deficitárias. Bem, o quadro da gestão passada, eu creio que é o seguinte, vamos supor, o orçamento, ele tem ali como uma meta, né, para você cumprir, tá? Mas veja bem, você não tem, necessariamente, ele não se traduz em receita efetiva, que seria, por exemplo, que nem o Anderson falou, receita corrente líquida. A receita corrente líquida é aquela receita que vem dos tributos, tá? Das receitas patrimoniais, né, que é a exploração do patrimônio público, no caso, pela prefeitura, que na nossa prefeitura, no caso, não tem. Vem também das transferências também financeiras, né, tanto do poder do Estado, né, quanto do federal também, tá? Que seriam as participações, Edson. E isso aí tudo influencia também nas políticas públicas. O que acontece? Nós tivemos um momento atípico no nosso país. E ainda estamos vivendo ele, está impactando. Está impactando em empregos, está impactando em receitas, está impactando nas arrecadações, está impactando em todas as formas possíveis. Tanto é que as metas que nós estamos tentando colocar nos projetos e tudo mais é manter. Não temos, o município de Quatro Marcos tem algumas questões que precisam ser resolvidas, né, nós estamos tentando, mas no momento nós não conseguimos ainda avançar com algumas questões, outras avançamos, então isso é gradativo. Um exemplo disso aí, por exemplo, um concurso público, né, para tentar melhorar a arrecadação, nós empossando fiscais, que já é uma necessidade muito grande de nosso município, tá? Fiscais de tributos, fiscais de postura, tá? Por quê? Porque tem muita coisa que está deixando de ser arrecadada, e que, na verdade, a crise em si afeta uma parte, mas não é desse jeito também, tá? Agora, a questão do emprego é algo que está afetando, porque, querendo ou não, isso também gera receitas, tudo gera receitas. O comércio está afetado, por causa das medidas restritivas, a indústria está afetada, por causa das medidas restritivas, então, tudo isso aí impacta em uma baixa arrecadação. E o que normalmente acontece no segundo semestre é uma retração, normalmente, das arrecadações municipais, porque já não tem, já deixou de recolher, já não está recolhendo mais, porque já recolheu o IPTU no primeiro semestre, já recolheu o alvará, já recolheu o ITBI de maior parte dos imóveis, porque o pessoal já faz as transações geralmente na primeira parte do ano, mas não deixa de ter na segunda parte, mas lógico, num volume menor. ISS, QN vai continuar tendo. Mas aí nós deixamos de ter algumas receitas. É normal que se caia a receita. Porém, quando se observa esse fenômeno aí, patrimonial que está caindo, essas receitas, o que tem que ser feito? Contingenciamento. Tá? Essas são medidas que são necessárias, né? A gestão atual, porém, independente de qualquer pedido, independente de qualquer coisa, fizemos tudo que podia para poder restringir as despesas.
porque era uma questão necessária, tendo em vista que nós já estávamos bem avançados naquelas questões estatísticas, como eu já citei anteriormente, lá na apresentação do REEL, né, e do RGF. Então, o município se encontra realmente com a questão financeira bem delicada, tem uma dívida grande com insolvência de caixa, tá? O que nós podemos fazer é tentar planejar dentro do orçamento as ações e priorizá-las, né? Por isso que é necessária a participação popular. Dentro da medida do possível, o poder público, com essa, ainda que esteja dessa forma restringida, né, restrita, nós trabalharmos em conjunto para poder fazer com que as nossas ações, ainda que contenham poucos recursos, mas que elas sejam realmente efetivas, tá? E até agora, eu acredito que não houve ausência do Poder Executivo, nem do Legislativo, de Quatro Marcos. Nós estamos trabalhando a pleno, toda a força para dar um bom serviço, bons resultados para o povo, né? Todos nós amamos essa linda cidade, um povo querido, amado, que merece serviços de primeira qualidade, merece tudo quanto é atenção por parte do poder público. Então, dentro da medida do possível, estamos fazendo esses esforços conjuntos e estamos atendendo, tá? Isso aí, realmente, agora, o desequilíbrio fiscal, que nem foi provocado, né, houve uma baixa arrecadação, houve gastos altos com a saúde, porque, querendo ou não, existe uma demanda altíssima de leitos, existe uma demanda altíssima de médicos, existe uma demanda altíssima de oxigênio, de medicações. Então, querendo ou não, isso impacta bastante. Tanto é que o contador estava citando aqui, né, que no presente momento, o presente momento, as despesas da saúde, vamos supor que é previsto 15% lá do orçamento, elas já extrapolaram muito além disso. Porque, querendo ou não, nós temos gastos com manutenção das ambulâncias, tá? O que foge totalmente ao normal, nós tínhamos lá um paciente sendo levado, outro, não. Nós estamos com todas as ambulâncias o tempo inteiro, levando, trazendo paciente, dando assistência para o povo, procurando sanar as necessidades da saúde, dando prioridade para isso, porque a vida humana tem muita importância para todos nós que fazemos parte hoje da gestão, tanto o executivo quanto o judiciário, e o legislativo também, né? Os três estão somando esforços conjuntos para que juntos possamos vencer essa batalha, que é uma guerra. Tanto é que a guerra impacta diretamente na mão de obra, porque o ano passado o Brasil fechou com 13,5 milhões de desemprego. É muito alto esse índice. Tanto é que também a inflação nossa está alta, está em torno de 6% ao ano. Então, quer dizer, a renda está caindo. Entende? Então, tem muitas questões que estão influenciando, principalmente a do Covid. Essa medida do lockdown, ela ainda existe aquelas controvérsias, né, que existem pessoas que são pró, tem pessoas que são contra, mas efetivamente ela está impactando realmente na receita dos municípios, diretamente, e impacta no serviço público, porque à medida que queremos dar um bom serviço, um serviço de qualidade, isso tem um custo, precisamos arcar com esse custo. Então, é necessário realmente um planejamento para que possamos atender essas demandas. Deu para sanar alguma informação? Alguém tem mais alguma dúvida? Por gentileza, levantou a mão. Ângelo, ative seu microfone, vereador. Bom dia, Elcio. Bom dia, Anderson. Tudo Bom bem dia. aí com vocês, né? Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Feliz de ver um contador aí nascido no nosso município participando dessa gestão, e o Anderson, um funcionário efetivo que sempre lutou aí e luta junto com a gente, trabalhando aí na prefeitura pelo melhor para nossa cidade, né? Sim. E assim, como o próprio Anderson falou, a folha de pagamento com gastos de pessoal
varia aí de 48% até 54%, Isso. no máximo tendo esse limite, né? O executivo é. Aí vem o meu questionamento aí. Tem algum estudo, assim, ou alguma ideia sobre a previsão dessas despesas referente aos planos de cargos e carreiras e salários dos servidores? Porque o ano que vem nós sabemos que, para o ano de 2022 aí, tudo se normalizando, né? E sabendo que é metade da arrecadação a folha de pagamento, qual é o estudo sobre esse assunto, assim? Está sendo feito ou vale como uma sugestão? Como que nós vamos nos preparar para essa folha de pagamento no ano de 2022? Bom dia, Ângelo. Ângelo, é o seguinte, estamos fazendo acompanhamentos mensais, tá? De todas as variações, tanto da arrecadação quanto dos gastos, tá? O que nós poderíamos restringir de gastos foi feito. Inclusive, a lei 173, combinado com a 101, né? Que é a lei de responsabilidade fiscal, ela impede o poder público de fazer algumas contratações, impede de fazer outras coisas, mas ela também complica algumas questões de planejamento, tá? Que nem eu falei para você, é necessário que o município hoje precisa de fiscal, tá? A arrecadação do município realmente fica prejudicada, porque você sabe, o município ele aumenta, então a demanda é crescente. Porque, veja bem, o número nosso de habitantes hoje é X, amanhã será Y. Nosso planejamento tem que tentar incorporar esse futuro cidadão quatromarquense para que nós possamos dar assistência a ele também. Então, quer dizer, se aumenta a demanda, aumenta os gastos públicos. Então, nós temos que fazer esse equilíbrio. E aí o que acontece? A nossa Constituição, nossas leis, né, ela trazem limites que são saudáveis para a economia do município. Um deles aí, por exemplo, esse 54 já é o limite, tá? Quando acontecer isso aí, nós temos a reprovação das contas públicas. Então, o que acontece? Limite prudencial é acionado o alerta ali quando já chega a 51,3%. Tá? Na verdade, é antes. Você me lembra qual que é? O 48% tem 48%. limite, né? 48%. De alerta e 51% prudencial. É o prudencial. Então, orientado a alguma contenção de gasto. Só que o que varia mais esse limite aí, o Ângelo, é a questão da arrecadação. Se nós conseguimos lutar para empossar fiscais, pois lá nós já vamos ter automaticamente poder lutar por aquela receita que foi perdida pelo município de Quatro Marcos, que é do ITR, né? Entre outros impostos que estão sendo, não estamos conseguindo fazer uma fiscalização efetiva, por ausência até desse funcionário público, né? Desse servidor público dotado do poder de polícia, tá? Então, o que acontece? A arrecadação melhorando, ela também impacta também no gasto com pessoas, lembra? São 51% ou 54% em cima da arrecadação corrente líquida, que é o somatório das nossas receitas tributárias, dos repasses, da exploração do patrimônio, tá? Então, quer dizer, do englobamento dessas receitas, que é retirada, feito esse cálculo. Se nós aumentamos a receita, automaticamente esses índices vão cair para níveis saudáveis. Então, nós temos que lutar como cidadãos, porque o que acontece? Existem cargos que eles não vão criar despesas em folha, pelo contrário, eles vão promover aumento de receitas. São esses dois cargos que eu citei em questão. Tá? Então, ao meu ver, veja bem, se eu coloco outros cargos, por exemplo, num concurso público, eu já vou estar desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal com a 173. Por quê? Porque elas não permitem nós fazermos correção salarial, não permite nós fazermos contratações, aumento de despesas, tá? Então, não permitiria o concurso em si, porém, desde que seja uma questão que é o objeto do município para atender as demandas do município, a necessidade do município, na questão de arrecadação para a saúde financeira desse município,
eu creio que são ações positivas, porém, nós precisamos contar também com os outros poderes, porque sem essa salvaguarda, nós não podemos praticar nenhum ato, né? E até então, que eu saiba, nós podemos, tivemos todo o apoio de vocês, vereadores, tivemos todo o apoio até agora do judiciário, mas nós precisamos realmente focar nessa questão aí e tentar ver se nós conseguimos resolver esse problema ainda este ano, para a gente poder amenizar esses índices e poder planejar o próximo exercício, tá? Para fazer uma coisa planejada, saudável. Então, agindo dessa forma, nós temos como planejar, vamos lançar tantos cargos, vamos poder empossar tantos cargos no próximo concurso. Como é que nós vamos fazer essa gestão? Então, é a questão de prever o que vai acontecer. Agora, se nós deixarmos para fazer isso tudo lá na frente, o resultado, lógico, vai ser mais tardio, vai demorar o município se recuperar mais, e nós vamos ficar nessa situação do que nós nos encontramos no momento. Olha, Elcio, eu fico muito feliz aí com a sua fala, falando sobre as ideias que vocês estão tendo para poder melhorar a arrecadação do nosso município, inclusive a desse fiscal aí que será primordial, né, para nossa cidade. E vejo que vocês estão caminhando aí, né, a passos largos, em rumo à melhora, assim, da nossa cidade. Que permaneçam com essas ideias. A equipe é uma equipe boa, e a hora que, como você falou, fizemos algumas coisas e outras não alcançamos ainda, mas tenho certeza que vocês irão alcançar. E fico feliz aí, estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem, e alguma coisa que vocês possam nos orientar, e alguma coisa que possamos orientar a gestão também através da Câmara Legislativa. Meu muito obrigado aí pela explicação aí. Tá? Eu que agradeço, meu amigo. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ah, tá, tem uma mãozinha aqui. Deixa eu ver quem que é. Não tá aparecendo aqui pra mim. É a Betânia. Olá, Betânia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Betânia. Eu estou acompanhando aqui no trabalho, além de trabalhadora, eu também sou conselheira no Conselho Municipal de Assistência Social, representando a sociedade civil, trabalhadores da assistência. Sim. E gostaria de apontar, né, que nesse cenário de pandemia, a assistência social, ela também é uma política prioritária de atendimento a um público que vive em situações de vulnerabilidade, né? E gostaria de apontar, né, a importância de dar também essa prioridade na LDO, principalmente porque o nosso conselho, né, Conselho Municipal de Assistência Social, elaborou uma resolução, meados de 2020, que é a resolução 005, onde regulamentou os critérios e prazos para concessão de benefícios eventuais, atendendo o que a Lei Complementar da Assistência Social, que é a Lei 050 de 2018, uma lei municipal, pedia. Então, é necessário, neste momento, também na assistência social, priorizar, né, a concessão desses benefícios eventuais, porque ele também só pode ser utilizado com recurso próprio pagamento, né? O que seriam esses benefícios eventuais? Eles são para eventos que acontecem na vida das famílias, que as deixam numa condição de risco, numa condição de perda. É o caso do auxílio funeral, auxílio para natalidade, que é o nascimento de uma criança, o benefício em situação de vulnerabilidade temporária, que geralmente é o mais solicitado aqui, que são cestas de alimentos, kit de higiene, e também nessa mesma resolução que, se sofrer o município, né, uma família sofrer
uma situação de um evento de emergência, de calamidade, como é o caso de um incêndio, de uma enchente, e até mesmo a própria pandemia, né, a partir do momento que ela é declarada, né, como uma situação de calamidade no âmbito municipal, essa lei é que vai resguardar, aliás, essa resolução é que vai resguardar o município a fazer a aquisição de bens materiais, serviços, para custear essas situações vivenciadas pelas pessoas. Então, eu aponto, né, como uma necessidade, até porque eu vi que foi apontado na LDO aí, né, a saúde, a assistência social, né, e como prioridade, mas como a gente perdeu a conexão de internet aqui, eu não sei se foi apresentado alguma coisa e eu perdi. Mas eu faço aqui esse destaque, né, de se reservar aí uma prioridade para assistência social na cobertura dos benefícios eventuais. É isso. Obrigada. Sim, Betânia, obrigado pela participação, pela sua colaboração, né? Assistência social realmente ela faz parte do executivo, né? E em ações realmente notórias no atendimento às famílias, em situações realmente, nesse momento, então, está sendo muito requisitado, fazem um belo trabalho, estão de parabéns, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês lá, né, na assistência social, tá? E tem parte dos receituários e tudo mais, alguns recursos que estão sendo alocados, verificados, parte dessa situação também passa também pela questão da nossa arrecadação. É o que nós estamos tentando primar, resolver essas questões aqui da Fazenda, porque a Fazenda, ela é o coração, né? Sem recurso, nós não conseguimos fazer ações positivas para poder fazer realmente essa questão da população, até porque o nosso caixa tem sofrido algumas questões aí, por exemplo, medicações de alto custo. Vou citar um dos exemplos. Medicações de alto custo, que deveria ser arcado pelo governo estadual, por exemplo, né? A justiça tem bloqueado a conta do município. Então, tem feito questões aqui para pagar medicações que seriam obrigação do Estado, que é um ente muito mais forte, com muito mais recurso, e ainda pegando um município fraco que é o nosso, que está com sérios problemas financeiros, como o vereador Ângelo citou aqui, que eu explanei na última apresentação do REREL e do RGF. Então, quer dizer, nosso município vem de uma situação complicada, né, e todas as ações têm sido feitas para cortar gastos em situações aqui, né, e primar por situações efetivas onde está a população. Exemplo, assistência social, saúde, tá? Que no momento agora são o que mais tem demandas. Então, pedimos para sugerirem, tem lá no site, lá foi colocado um link lá à disposição, basta pegar e copiar aquele link, até vou conversar com o rapaz do site lá para a gente aprimorar e tentar fazer com que a pessoa não precise de copiar e colar na barra de endereço, tentar clicar ali e já cair direto lá no formulário para a pessoa fazer as sugestões. Então, essas colaborações, tudo mais, vai ser atendido de acordo com a demanda. Aí nós vamos priorizar no orçamento. A lei de diretrizes orçamentárias, como eu falei, ela é o caminho, ela é o guia. Ela que vai fazer com que nós tenhamos priorização em determinados assuntos. E quem vai dizer para nós, para o Poder Executivo e para o Legislativo, é a população. Então, pedimos para a população entrar e participar ativamente. Chega lá e coloca a necessidade daquela comunidade, coloca aqui as sugestões que tem para poder implementar uma política pública mais efetiva, para chegar mais próximo ao cidadão, tá? Por quê? Porque o objetivo dessa administração é nós estarmos mais próximos ao povo, é conseguirmos atender às demandas do povo. Ainda que nós tenhamos essas limitações, como já foi citado aqui pelo vereador Edson, pelo vereador Ângelo, por outras pessoas, tá? Realmente, a assistência social está de parabéns, tem feito um excelente trabalho, lindo trabalho, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Ah, tá.
eu atender aqui. Pode falar, Giovanni. Pode falar, Giovanni. Sua vez aí. Pediu a palavra? Quem pediu a palavra aqui? Deixa eu ver aqui. Não aparece. Fixar na tela. Ângelo, você está pedindo a palavra? O Elcio, o Edson. É o Edson. Peraí, deixa eu tentar voltar aqui, Edson, a tela aqui. Pode falar, Edson. Então, o Elcio, eu quero só, assim, complementar aí a fala da Betânia, juntamente com a sua e a do Ângelo, porque, assim, o Elcio, digamos que o bem maior que o Quatro Marcos possui é o seu povo, é a sua gente, né? Então, nós precisamos sempre pautar numa gestão democrática e humanizadora. Então, como a Betânia colocou aí, cara, eu tenho, assim, um coração bastante enorme, gigante, eu creio que assim como todos, ainda mais agora nessa pandemia, onde nós devemos ter ainda mais empatia, resiliência para resolver situações que até a gente procura solução e não encontra, né? Sim. E, de fato, o Betânia, Elcio e todos que nos ouvem, a gente precisa pegar essa LDO, mas como você diz, infelizmente tudo está amarrado na arrecadação. Não adianta você propor várias ideias, várias ações se não tem o din-din, se não tem o capital para isso, né? Mas o social, cara, de fato, é algo importantíssimo, né? O desemprego, como você colocou, é imenso a nível nacional, municipal também. Então, imagina só o tamanho da demanda que é das famílias procurando o tempo inteiro esse serviço. Então, a gente precisa propiciar um valor aí, cara, algo para que possa vir de encontro à demanda social urgentemente. Concordo. Nós precisamos de soluções, realmente nós estamos atentos, né? Aí vamos ficar acompanhando as sugestões que as pessoas vão estar dando aí para nós, né? Esperamos a participação de todos, tanto da população, como também dos servidores, de todo mundo. Quem tiver uma ideia, sugestões, nós vamos estar olhando com carinho para priorizar as ações, tá? Para poder fazer no quadro, verificar os riscos também, né? Vai ter que fazer. Então, todas as ações são pautadas com total planejamento para depois a gente executá-las. Então, nós temos que fazer, primeiro vamos ter que correr atrás da arrecadação, porque senão a gente não vai conseguir fazer muitas coisas. E esse povo merece realmente um atendimento digno e um trabalho de melhor qualidade. E até agora nós temos, junto com o prefeito tem se desdobrado, trabalha de noite, de madrugada. É admirável o esforço dele para poder atender a demanda dos cidadãos de Quatro Marcos. Eu fico admirado com a postura dele como um grande líder que ele está sendo e correndo atrás de tudo para poder atender as pessoas. E vocês também, vereadores, que têm tido aqui uma grande colaboração conosco aqui em tudo quanto demanda no município, né? Nós estamos lutando juntos. Vamos tentar ver se nós angariamos mais recursos junto ao federal para poder trazer melhorias para o povo, principalmente na área na questão sanitária também, né? Verificar, porque precisamos atacar essa situação também, prevenção, né? Também. Então, eu creio que é isso que eu tenho para dizer. Se alguém tiver mais alguma pergunta, poder colaborar também, ainda temos mais um tempinho ainda. E aí eu vou encerrar a audiência. Mais alguém gostaria de... Ô Elcio. Sim. Mas é assim, meu jovem. Se Deus nos deu a nós essa missão de fazer parte da gestão de Quatro Marcos, é porque Ele confia na gente. Então, se o povo nos colocou aí, se o prefeito confiou você, o Anderson, toda a equipe, todo o secretariado para estar na função, é porque vocês são competentes, são quatomarquenses, são pessoas humildes, inteligentes, e com certeza, Deus, Ele capacita os escolhidos. Então, vocês serão capacitados para poder fazer aquilo que Quatro Marcos precisa e merece. Deus te ouça, meu amigo. Amém. Tá? De coração.
O contador quer falar um Boa pouco. sorte aí na gestão de vocês aí, que Deus abençoe nesse planejamento aí, nessas previsões orçamentárias da LDO aí, lançando as diretrizes aí orçamentárias, e faço das minhas palavras a do Edson, compartilho com as ideias da Betânia, com certeza, que ela tem contribuído muito aí pelo nosso município, e fico feliz por estarem à frente aí. E obrigado aí pela atenção aí conosco. E vamos estar, como eu já disse, disponíveis aí e sempre solícitos a qualquer necessidade que vocês tiverem aí, que nós possamos fazer parte de saná-las. É claro, meu amigo. Pô, vocês são peças fundamentais, são os eleitos pelo povo, são voz do povo, estão aqui também para ajudar o povo, tá? Eu agradeço a presença de vocês todos, tá? A participação de vocês, que é primordial para amadurecimento de ideias, para nós elaborarmos planejamento, para poder fazer iniciativas, tá? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Eu vou deixar agora o meu colega falar um pouco. O Anderson quer ter umas palavrinhas aqui, tá? Primeiramente, só agradecer aí a participação de todos, né? Que assistiram e também comentaram. E gostaria de dizer aí, por o nosso amigo Edson, referente à contenção de gasto, né? Nós da equipe vamos estar aqui atentos a essa avaliação do cronograma de desembolso para estar orientando a gestão sempre que necessário alguma contenção de gasto, para que possamos aí evitar despesas sem cobertura, né? Fez a avaliação bimestral do cronograma de desembolso, observou-se que não foram atingidas, que há algum desequilíbrio, né, entre a receita e a despesa, estaremos aí orientando a algum tipo de contenção de gastos com o intuito de sanar essa possível problemática. Quanto à questão dos reajustes, né, salariais, que a gente sabe que há uma aflição de boa parte dos nossos servidores efetivos, estaremos aí auxiliando ao planejamento anterior a qualquer concessão de reajuste. É elaborado aí um parecer contábil, né, para verificar a nossa condição monetária de estar suprindo com essas despesas. E também estaremos aí à disposição e auxiliando a inclusão, né, dessas medidas sociais aí, como, por exemplo, já até aprovado em lei, para que possa fazer parte das ações aqui da gestão. Estaremos sempre atentos, né, com o intuito de ajudar na gestão no que for preciso. Do mais, estamos à disposição. Agradeço aí novamente a todos que colaboraram, correto? E no que precisarem, pode estar procurando a gente. Então, nesse momento, eu dou por encerrado a audiência pública, tá? Da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, tá? Agradeço a todos pela participação e encerramos por aqui, tá? Um abraço a todos, um excelente dia e uma excelente semana.